Um bloco de massa M desloca-se sobre uma superfície plana, horizontal e lisa. Superfície plana e horizontal, não é inclinada, e lisa significa dizer despreze a força de atrito. O gráfico a seguir representa a variação da velocidade v em função do tempo t, durante todo o trajeto A, B, C, D. O comportamento da velocidade ao longo do tempo de movimento. Considerando que as letras no gráfico indicam 4 posições desse objeto e que o ângulo beta é maior que o ângulo alfa, beta é maior que alfa, apesar de ficar isso bem visível no gráfico, afirma-se com certeza que, alternativa A força resultante sobre o bloco é maior entre C e D, entre A e B, a força resultante sobre o bloco é nula, entre B e C, não há forças atuando sobre o bloco, e entre C e D, a velocidade é constante. Ora, sobre o que essa questão trata? Observa que se ela mostra o comportamento da velocidade ao longo do tempo e diz quando essa velocidade varia, a velocidade vai variar sempre que houver aceleração. E qual é a condição necessária para que haja aceleração? Tem que haver força resultante. Então a gente tem um link aí entre a cinemática e a dinâmica. O porquê da variação da velocidade, o porquê da existência de força. Então seria um link entre a força resultante, a aceleração e a velocidade, no caso a variação da velocidade. Então o que é que eu preciso enxergar quando eu olho para um gráfico como esse? Gráficos sempre têm 2 eixos, então eles sempre vão mostrar 2 grandezas. Agora, quando é o gráfico temporal como esse, ou seja, mostra o comportamento de uma grandeza em função do tempo, à medida que o tempo passa, então eu posso enxergar outras grandezas ali. Apesar delas não virem explícitas no gráfico, mas eu posso deduzir só de olhar para ele. Por exemplo, esse gráfico mostra que a velocidade inicial do objeto no ponto A é 0, ou seja, ele parte do repouso. O gráfico diz que do deslocamento de A até B a velocidade vai crescendo. Se a velocidade aumenta, eu tenho um movimento acelerado. Se a velocidade aumenta, eu tenho aceleração. E, pelo fato de eu conhecer as leis de Newton, se há aceleração, é porque tem uma força resultante. Depois, existe o deslocamento de B até C. Não é para você imaginar que o móvel está parado. Olha para o gráfico. Tem velocidade, ela não muda. Se a velocidade não muda, se a velocidade permanece constante, é porque não tem aceleração. Por que não tem aceleração? Porque a resultante das forças é nula. E aí é preciso tomar cuidado com uma coisa. Não é que não há força atuando sobre o bloco. Sempre tem forças atuando sobre o bloco. Agora, o que pode acontecer é que o somatório vetorial dessas forças dê uma resultante nula. Ou seja, é como se não houvesse força alguma, mas elas estão lá atuando, só que o efeito final é como se não houvesse nenhuma força, ou seja, como se não houvesse resultante, ou seja, não há aceleração, ou seja, a velocidade permanece constante. Aí a partir do ponto C, você tem a velocidade aumentando de novo, mais uma vez eu tenho aceleração, mais uma vez eu tenho o resultante das forças. Depois de analisar qualitativamente, é observar quantitativamente. Fica evidente, só de olhar para o gráfico, e aí a questão foi bem cuidadosa, você viu que o enunciado confirmou, que esse ângulo alfa ele é menor do que aquele ângulo beta. O que é que significa um ângulo num gráfico da velocidade em função do tempo? Aí agora vamos riscar sobre ele para tu ficar bem claro, ok? Olho na tela. Quando nós destacamos um ponto qualquer num gráfico da velocidade, nós temos a variação de velocidade aparecendo no eixo Y, correspondendo a uma certa variação de tempo aparecendo no eixo X. Repara que unindo a abscissa e a ordenada com a própria curva do gráfico, nós temos nesse caso um triângulo retângulo.
e existe a inclinação da reta, que é um ângulo desse mesmo triângulo. Detalhe é que o ΔV ali representa o cateto oposto ao ângulo, enquanto que o ΔT representa o cateto adjacente. E essa é uma função trigonométrica conhecida. Cateto oposto sobre o cateto adjacente é a tangente do ângulo alfa. Ora, mas nesse caso, ΔV sobre ΔT é exatamente o que nós chamamos de aceleração. Então, o valor numérico da aceleração coincidiu com a tangente do gráfico da velocidade em função do tempo. Então, quando nós analisamos o gráfico de C até D e temos um ângulo de inclinação maior, se o ângulo beta é maior do que o ângulo alfa, a tangente de beta é maior do que a tangente de alfa. Leia-se, a aceleração entre C e D é maior do que a aceleração entre A e B. Então, como eu disse, um gráfico mostra apenas duas grandezas, mas de olhar essas duas grandezas eu posso deduzir os comportamentos dos valores de outras grandezas. Então, principalmente se é um gráfico como esse, um gráfico temporal, a velocidade se comportando ao longo do tempo. Então eu vejo como a velocidade se comporta, eu entendo se tem ou não aceleração. Conhecendo as leis de Newton, eu sei se tem ou não o resultante das forças. Desse modo, então, a gente pode agora voltar para o enunciado e analisar as alternativas com cuidado. Vamos lá? Nas alternativas, e aí vamos começar aqui de baixo para cima. Na alternativa D de dado está escrito que entre C e D a velocidade é constante. A velocidade permaneceu constante não entre C e D, mas entre B e C. Entre B e C. Então a alternativa D de dado está errada. O item C de casa diz que entre B e C não há forças atuando sobre o bloco. E aí aquela situação que eu pedi para você tomar cuidado. Entre B e C, a velocidade permanece constante. Significa dizer que não há aceleração. Se não há aceleração, não é que não haja forças, como a alternativa está dizendo. Força tem. Só que a resultante dessas forças é que é nula. Então, uma resultante nula é como se não houvesse nenhuma força atuando, mas as forças estão lá. É como, por exemplo, agora eu estou sentado aqui na cadeira, nem estou subindo e nem estou descendo. Isso quer dizer então que não tem força atuando sobre mim? Pelo contrário, a força peso, a força gravitacional está me puxando para baixo o tempo inteiro. Mas o contato com a cadeira devolve uma força normal de reação ao contato, e essas duas forças, tendo mesma direção, sentidos opostos e ainda bem valores iguais, geram uma resultante nula. Não tem aceleração, a minha velocidade não muda. Se é zero, permanece zero. Graças à inércia, eu vou permanecer sentado aqui. Então não é que não haja força, mas é como se não houvesse nenhuma. Isso é o que significa uma resultante nula, ok? De novo, de olho nas alternativas. A alternativa B de bola diz que entre A e B, a resultante é nula. Pessoal, resultante é massa vezes aceleração. Para que a resultante seja nula, é necessário que a aceleração seja nula. A aceleração, nesse caso, é variação da velocidade sobre o tempo. Se não há aceleração, significa dizer que a velocidade não varia. Mas isso não acontece entre A e B. Está bem claro que de A até B tem aceleração sim, porque a velocidade está aumentando. Então, a alternativa B também estaria falsa. E por fim, só sobrou a alternativa A, e ela diz: a resultante sobre o bloco é maior em C e D, como nós demonstramos, porque entre C e D a aceleração é maior do que entre A e B. Então a resposta correta seria a alternativa A.